Alô, alô, galera! Eu sou Juliano Maisano, estamos aqui com mais um dia trazendo dicas no BetBox Tips. Pois é, eu vou trazer dicas de partidas que vão acontecer nesta quarta-feira. Pois é, jogos de quarta-feira, a gente tem um amistoso para começar. Estamos aqui no Marsbet e a gente tem amistoso da seleção brasileira, né? Estados Unidos contra Brasil. O técnico Dorival Júnior disse que pretende dar ritmo para boa parte dos jogadores nesses amistosos antes da Copa América. Na partida passada que o Brasil ganhou do México, ele saiu jogando com o time praticamente reserva, poupando a grande maioria dos titulares aí da seleção. Alguns só entraram na metade do segundo tempo, né? Para esse segundo jogo, a expectativa é que ele entre com um time mais titular, né? Pelo menos o que é considerado titular, para se preparar aí para a Copa América que já vai começar logo logo. Então o Brasil entra como grande favorito, claro, né? Estados Unidos e Brasil, o Brasil sempre vai ser favorito. As odds estão muito boas para o lado do Brasil, né? Vamos então com a primeira dica, que é vitória do Brasil. Aqui no Marsbet está pagando 1,49, praticamente então 1,50 na vitória do Brasil, que é muito provável de acontecer. A gente vai sugerir várias entradas nessa partida, nosso especialista mandou, a principal é a vitória do Brasil, pagando 1,52, tá bom? A próxima entrada é um handicap de -1 para o Brasil. Vamos dar uma olhada como que tá? Aqui, ó, handicap de -1 para o Brasil, tá 1,73, gente. Ótimas odds para o Brasil ganhar por 2 gols de diferença e ainda sabendo que se acabar ganhando só por um gol, a gente não perde o dinheiro da aposta, a gente recebe o dinheiro de volta. Esse -1 é uma boa pedida, acreditando que o Brasil deve ganhar por mais de um gol, tá bom? Então, vale lembrar que nos últimos 7 jogos de Brasil e Estados Unidos, o Brasil ganhou todos os jogos nos últimos 7 contra os Estados Unidos, tá bom? O Brasil, se jogar completo, é praticamente muito favorito, mesmo jogando lá nos Estados Unidos. Então, a gente também tem outra dica, que é o Brasil para marcar no primeiro tempo. Então, a gente clicando aqui em primeira parte, ele dá todas as opções de apostas no primeiro tempo. A gente vai aqui, ó, primeira parte, total do time 2, né, que o Brasil é visitante, acima de meio gol, ou seja, que o Brasil vai marcar um gol no primeiro tempo, pagando 1,52, tá bom? Essa então é a outra dica que você pode encontrar como acima de 0,5, né, acima de meio gol no primeiro tempo, tá bom? Então aqui independe se empatar o primeiro tempo, por exemplo, se for 1-1, não importa, importa que o Brasil faça um gol no primeiro tempo, tá? Os últimos 4 jogos que tivemos entre Brasil e Estados Unidos, a seleção brasileira marcou um gol no primeiro tempo ou mais, tá? Pelo menos um gol marcou nos últimos 4 jogos. E aí nós vamos dar uma que é a mais arriscada de todas, que é o handicap -2 para o Brasil, tá bom? Vamos então voltar para a tela principal. O handicap -2 para o Brasil. Aí sim, é para quem quer arriscar e confia muito que o Brasil pode ganhar de 3 gols de diferença, tá bom? Lembrando que se ganhar de 2 gols de diferença, se for 2-0, se for 3-1, a gente recebe o dinheiro de volta. Então esse -2 está pagando 3,35. Aí, claro, paga muito e é muito arriscado. Mas só como informação aí, o último jogo que aconteceu semana passada entre Colômbia e Estados Unidos, a Colômbia ganhou de 5-1 dos Estados Unidos. Pois é, ganhou por 4 gols de diferença, né? Se o Brasil entrar com o time titular e jogar tudo que pode jogar, a gente acredita que pode sim ganhar por 3 gols de diferença ou mais, tá bom? Lembrando que se ganhar por 2, a gente ainda não perde essa aposta, ela é devolvida. Então é uma dica de aposta com odds altas para fazer uma forrinha aí. Vocês que viram e mexem também me pedem dicas de forra. Essa daqui vale a pena, tá bom? Outro detalhe importante, nos últimos 4 jogos de Brasil e Estados Unidos, em 2 deles o Brasil ganhou por 2 gols de diferença, tá? E em outros 2 ganhou por 3 gols de diferença. Então, nos últimos 4, um ganhou de 2 gols e um ganhou de 3 gols, entendeu? Nessa aposta aqui, a gente teria ganhado em 2 desses jogos e
devolvido e nos outros 2, né? O nosso especialista chama atenção que tem uma aposta muito interessante aqui no Marsbet, tá bom? O Marsbet é o nosso parceiro, se você não tem conta ainda, olha, eles são um dos sites de apostas que tem mais opções de apostas, realmente tem todos os esportes, apostas ao vivo e algumas apostas que não tem em outros sites. Se você não tem a conta, usa o QR Code que está na tela, vai aparecer mais tarde de novo o QR Code, você procura o nosso link do Marsbet, abre a sua conta e coloca lá o valor que você quiser. Lembrando que a aposta nunca é garantida e nunca tem como ter certeza, né? Ou falar assim, não, eu tenho um método certeiro para ganhar. Não, gente, é um jogo como se fosse um jogo de azar, né? Você pode perder se o jogador lá fizer gol, se o time perder, a gente não tem controle sobre isso. É claro, a gente tem um estudo sobre o jogo, sobre os times, sobre as escalações e a maior probabilidade de acontecer um fato, tá bom? Então, seguindo aqui, nosso especialista chama atenção para uma dica, que é para o Brasil marcar 2 gols antes que os Estados Unidos. Ou seja, se o Brasil marcar 2 gols antes que os Estados Unidos marcar 2 gols, a gente ganha essa aposta, que chama de corrida para o marco de 2 gols, tá bom? Vamos lá, essa linha está pagando mais do que o Brasil marcar 2 gols, né? E é muito provável que isso aconteça, porque se o Brasil for marcar 2 gols, vai ser antes que os Estados Unidos cheguem a 2 gols, né? Então vamos procurar essa linha aqui, ó, a gente vai diminuir toda a tela, e aí ele mostra um resumo de todos os temas, os títulos, né? Então a gente vai descer lá para baixo para corrida para 2 gols do time 2, né? Tem muita opção, gente, olha isso. Ó, Brasil total de gols, time marca primeiro e vence, margem de vitória, minuto do primeiro gol, número de gols, é muita opção, gente. Então tá aqui, pessoal, olha aqui, ó, primeira equipe a marcar 2 gols, tá? 1,57 Brasil, primeira equipe a marcar 2 gols, 1,57 o Brasil marcar 2 gols antes que os Estados Unidos, tá bom? Fica essa dica. Lembrando que nos últimos 4 jogos que a gente está citando entre Brasil e Estados Unidos, os Estados Unidos não conseguiu fazer 2 gols, tá bom? E o Brasil nos últimos 7 jogos fez 2 gols ou mais. Então é muito boa essa aposta. Mesmo que os Estados Unidos marquem 2 gols, o que é improvável, é ainda mais difícil que eles marquem antes que o Brasil, né? Que o Brasil, que eles façam 2-1, por exemplo, né? Pode até acontecer do Brasil fazer 3, 4 gols e os Estados Unidos chegar a 2, mas a gente acha que o Brasil faz antes. É isso que importa. E daí nós vamos procurar um campeonato que a gente ainda nunca deu uma dica e tem gente que me pergunta, vira e mexe. E tem aqui no Marsbet também, olha só, vamos só em futebol, Brasil e Série C. Pois é, Série C do Brasileirão. Olha só as partidas que a gente tem. E vamos falar Sampaio Corrêa e Caxias do Sul, galera. Sampaio Corrêa e Caxias do Sul tá na tela para vocês verem aqui que aqui, como eu falei, tem tudo quanto é jogo, tudo quanto é esporte. Esse jogo Sampaio Corrêa e Caxias do Sul é um jogo adiado da 3ª rodada. O Sampaio Corrêa é o penúltimo colocado na Série C com apenas 2 pontos em 7 jogos, né? Teve 2 empates, nenhuma vitória. O time ainda não venceu e só marcou 2 gols em 7 jogos, tá? Só marcou 2 gols. O Caxias é o 16º, mas tá nessa posição porque tem 4 jogos a menos, né? Esse jogo é o jogo da 3ª rodada, Caxias do Sul fica no Rio Grande do Sul e teve o problema lá das enchentes, então teve todos os seus jogos adiados, né? Tá passando por problemas ali o time do Caxias, assim como todo mundo no Rio Grande do Sul. Então ele está com 4 jogos a menos e está na 16ª colocação normal, né? Vai conseguir subir aí se tudo der certo. Em 4 partidas, o Caxias venceu 1, empatou 2 e só perdeu 1. Então não está tão mal assim o Caxias. Por estar jogando fora de casa e estar mal na tabela, as odds para o lado do Caxias estão altíssimas, ou seja, estão um pouco deturpadas, aí o pessoal achando que o Caxias do Sul é um time muito pior e não faria frente aqui ao Sampaio Corrêa, né? E no papel não é a realidade. O Caxias do Sul deveria ter melhores odds mesmo como visitante aqui. Então,
tá pagando 3,0 aqui a vitória do Caxias, lá em Maranhão. Então, os nossos especialistas acreditam que no papel, como eu falei, o Caxias do Sul é melhor do que o Sampaio Corrêa, né? Fez um excelente campeonato gaúcho, perdeu na semifinal para o Grêmio, em 2 jogos que foram muito difíceis. Bom, como a aposta na vitória é um pouco arriscada e está pagando muito, não há necessidade de correr esse risco todo, nós vamos no handicap mais meio para o Caxias do Sul, tá bom? Que aqui no MarsBet não tem a opção, né? Na verdade, tem aqui, ó, o mais 2, o mais 1,5, o mais 1, não tá o mais meio, mas o mais meio é igual a dupla possibilidade, né? O empate ou o Caxias do Sul. Então nós vamos aqui, ó, chance dupla, empate ou vencedor time 2, pagando 1,52. É a mesma aposta que o mais meio, tá bom? Vamos colocar então como dupla chance X2, então essa aposta pagando 1,52. Se houver empate a gente ganha e se der Caxias a gente ganha também. E daí vamos para o Campeonato Paulista de Futebol Feminino, que ainda não abriram as odds em nenhum site, né? Vocês sabem que esse tipo de jogo só abre no dia, mesmo eu tô gravando um dia antes, ainda não abriu esse jogo que é praticamente um clássico aí, né? Ferroviária contra São Paulo. Já falamos bastante dos dois times. O Campeonato Paulista é um campeonato curto, onde só tem um turno, né? São 11 times que jogam num único turno e os 4 primeiros avançam para as semifinais. Qualquer vacilo, qualquer tropeço aqui pode comprometer a classificação. Outra dificuldade é que esse Campeonato Paulista é disputado junto com o Campeonato Brasileiro Feminino, né? Então os times estão jogando o Brasileirão e estão jogando o Paulista. Isso acaba complicando às vezes as jogadoras de se recuperar, né? Ou se alguém se machuca para jogar aí os 2 campeonatos. Então alguns times colocam algumas jogadoras reservas e poupam, dependendo aí se estão com foco maior nessa partida do Paulista ou do Brasileiro. Aqui é um duelo entre Ferroviária e São Paulo, que estão entre os times que brigam pelos playoffs lá no Campeonato Brasileiro. A Ferroviária tem 3 pontos aqui no Campeonato Paulista em 2 jogos, está em 7º. O São Paulo está na 5ª colocação com 4 pontos, tá bom? Tanto Ferroviária quanto São Paulo tem um jogo a menos do que os outros times, então esse jogo é o jogo que vai igualar aí o número de rodadas, né? Quem for derrotado aqui já vai se complicar, né? Já vai ter uma luz vermelha aí apitando de alerta, porque vai ficar numa situação complicada na tabela para ficar entre os 4 primeiros. Por isso a expectativa é que os 2 times busquem o ataque e a gente tenha bastante gol na partida. Então a primeira dica e única é: ambos times marcam sim. Não vai ser a única não. Vamos então no handicap também. Então fica assim, a primeira dica, ambos marcam, ou seja, vai fazer pelo menos um gol Ferroviário e pelo menos um gol São Paulo. E a segunda, vamos então no acima de 2 gols asiáticos, né? Acima de 2,0 gols, sendo que aí pode ser 2-0. Na verdade a gente vai ganhar com 3 gols, né? Então pode ser 3-0 para um ou 2-1, sendo 3 gols é o que importa, não precisaria ser dos 2 times. Então a gente vai se cobrir com essas 2 apostas. Ambos times marcam uma e a outra acima de 2 gols. Lembrando que se tiver só 2 gols, a gente não perde essa aposta também, né? Ela é devolvida, essa do acima de 2 gols. Mas para ganhar mesmo, precisamos ter 3 gols. E daí a gente volta porque temos Liga das Nações do voleibol feminino, temos essa aposta no MarsBet. Olha só, Brasil e Polônia. A gente está falando todos os dias aí da Liga das Nações, né? E aqui um jogo muito disputado de 2 ótimas seleções, né? O técnico italiano Stefano Lavarini é muito conhecido dos brasileiros porque já treinou o time do Minas, né? Do voleibol feminino. Ele assumiu a seleção polonesa e o time deu um salto de produção, né? O time da Polônia está subindo muito desde a entrada do técnico Lavarini. No masculino, a Polônia sempre foi uma potência e no feminino não estava conseguindo fazer frente aí às grandes seleções. Agora vem jogando muito bem, está enfrentando de igual para igual as principais seleções do mundo, né? Nessa segunda semana já venceu os Estados Unidos com o time titular dos Estados Unidos, tá bom? Então a Polônia está liderando essa competição, 8 vitórias em 8 jogos. É isso mesmo, ganhou todos os jogos a Polônia,
Só que o Brasil também está invicto, né? O Brasil está na segunda colocação por critérios de desempate aí de sets. Mas ambos os times aí, 8 vitórias em 8 jogos. Então agora encontram-se Brasil e Polônia. A expectativa é de um jogo difícil, mas o Brasil, segundo nossos especialistas, é um time melhor do que a Polônia. Não é dica de torcedor, hein? É dica de especialista. O Brasil é melhor que a Polônia. A gente acredita que com mais dificuldade ou menos, as meninas do Brasil vão ganhar esse jogo. Então a entrada é vitória do Brasil. Tá pagando 1,58, vitória do Brasil nessa partida, tá bom? Se você quiser achar outras opções, como acima de 3 sets e meio, pode também procurar, porque vai ser um jogo difícil, tá bom? Mas a dica única oficial aqui é vitória do Brasil. Vamos para outro jogo na Liga das Nações? Vamos sim, temos Japão e Coreia do Sul. Japão e Coreia do Sul, aqui não tem tanto equilíbrio assim, né? O Japão é um time bom no voleibol feminino que ainda não tem a vaga para as Olimpíadas. Está tentando se classificar através de pontos das vitórias aqui na Liga das Nações. Então toda a partida é decisiva para o Japão. A Coreia do Sul é um dos times mais fracos dessa competição da Liga das Nações, né? Diante do Japão, que vai entrar com o time titular, deve perder aí sem muito susto. Então o Japão é a nossa dica. Nem tem a opção de vitória do Japão, por quê? Porque paga muito pouco. Então a gente vai em vitória no placar exato por 3-0, tá bom? Então vamos lá. Resultado correto, 3-0, você vê que tá pagando 1,15. É muito pouco, muito favorito o Japão, e mesmo para ganhar de 3-0, 1,15. 1,14 na verdade, né, gente? Aí você vai ter que combinar essa aposta aí numa tripla, tal, ou numa dupla bem alta, para valer a pena o risco, tá bom? De qualquer forma, a gente deixa essa dica aqui, porque tem uma coisa importante para vocês entenderem, quem não manja muito do vôlei, né? A pontuação, né? Tipo, o time que ganha e o time que perde, varia também conforme os sets. Por exemplo, um time que ganha de 3-0 ganha um ponto a mais do que o time que ganha de 3-1 ou 3-2. Por isso que o Japão vai sim tentar esse 3-0, porque ele ganha um ponto a mais aí na classificação se for de 0, tá bom? Por isso que no vôlei vale a pena o time se esforçar para ganhar de 3-0 do que bobear e tomar um 3-1 aí. Então a gente acredita que o Japão vai jogar para ganhar esse 3-0, vai entrar ligado desde o começo do jogo, tá bom? Vamos então para mais um jogo, é o último dessa série que nós vamos falar, que é Turquia e Tailândia, né? Aqui a gente também já falou muito sobre essas duas seleções, uma diferença grande, e nem tem também a aposta na vitória, porque a Turquia é muito favorita, né? É uma diferença muito grande aí entre o vôlei da Turquia e o da Tailândia. A Turquia se tornou uma potência principalmente depois que a jogadora cubana se naturalizou turca, a Vargas, né? Então a Vargas era uma jogadora da seleção cubana, se naturalizou turca e joga pela Turquia. A Turquia melhorou muito aí de nível com a entrada da Vargas, né? Ela é uma das melhores opostas de todo o mundo. A Turquia vai chegar em Paris nos Jogos Olímpicos, já está classificada como uma das favoritas para a medalha de ouro. E a Tailândia, apesar de estar evoluindo, tá, nos últimos anos, é um time muito inferior à Turquia. Então a gente também acredita numa vitória da Turquia por 3-0 ou 3-1. Vamos dar uma olhada como está o handicap de menos 1,5? Tá pagando muito pouco, né? Tá pagando 1,06 o handicap de menos 1,5, o que nos obriga aqui, se for querer apostar nesse jogo, a ir no handicap menos 2,5, que é a mesma coisa que 3-0. Então a gente vai para a Turquia ganhar de 3-0 com a mesma mentalidade do outro jogo do Japão, tá bom? Só que aqui paga bem mais, paga 1,45. Lembrando, a Turquia ganhando de 3-0 ganha mais pontos na partida. Ela não precisa tanto desses pontos porque ela já está classificada para as Olimpíadas, tá bom? Então a gente vai dar essa primeira dica aqui. E aí nós temos mais uma dica que a gente vai dar, que é Turquia vence o primeiro set e a partida, tá bom? Então ela pode até ganhar de 3-1 ou 3-2 desde que ganhe o primeiro set e ganhe a partida. Vamos então olhar todas as apostas para achar essa opção. Ela é tipo um half time, full time do futebol, né? Aquela que é o intervalo total do jogo.
a gente acha aqui, ó, para vencer o primeiro set e o jogo. Aqui. Primeiro set e partida, né? É parecida com o intervalo barra final do jogo, como eu falei, o halftime foi o time. Então, para a Turquia vencer o primeiro set e o jogo pagando 1,15, tá bom? Ela é bem mais segura, mas paga bem menos do que o 3-0 que a gente deu como primeira dica. E daí a gente vai fechar com mais um jogo da NBA, é o terceiro jogo da final. A gente tem agora Boston Celtics indo até Dallas. Boston que já ganhou por 2-0, aí está ganhando a série por 2-0 nas primeiras duas partidas, né? Venceu em casa então o Boston, apesar de excelentes partidas do adversário do Dallas, o Luka Doncic. Mas ele se machucou, pois é, isso vai ter impacto no jogo, principalmente defensivamente, já que o Kyrie Irving não apareceu, está indo muito mal na série, inclusive perdemos uma aposta aí que a gente acreditou nele e errou semana passada. Então, nosso especialista analisou vários cenários trazidos pelas casas de apostas e vislumbrou as seguintes dicas. Bom, com a volta do letão Kristaps Porzingis em quadra, ele que estava machucado, isso está gerando uma maior rotação do center, né, do central titular do Boston Celtics, o Al Horford. Então, o nosso especialista acredita que o Al Horford não terá tantos arremessos, porque vai estar jogando menos tempo dentro de quadra, né? Ainda mais num jogo de 3 tão apertado que a gente está vendo, bolas de 3 pontos. Sendo assim, o Al Horford não é um grande arremessador de bolas de 3 pontos, apesar de ter qualidade para fazer pontos. Então a gente vai na dica de que ele vai ter abaixo de 1,5 cestas de 3 pontos, ou seja, não vai ter 2 arremessos de 3 pontos convertidos, vai ter nenhum ou um. Então vamos procurar aqui aparece como triplos, aqui ó, triplos conseguidos. A gente vai no Al Horford para ter menos de 2, né? 1,5, menos de 1,5 cestas de 3. Então essa é a dica, o Al Horford não vai fazer 2 ou mais cestas de 3 pontos, tá bom? E a última análise, né, é que caso o Boston vença, praticamente leva a série, porque já vai fazer 3-0. Então Dallas vai entrar dando tudo nessa terceira partida, né? Boston é um time melhor e diante da lesão do Doncic e dos jogos ruins do Kyrie Irving, acredita-se numa vitória do Boston Celtics, tá bom? Porque é um time consistente mesmo jogando fora de casa. Então, nós vamos para uma dica em resultado, num handicap de 3,5 pontos. Então, vamos procurar aqui, ó. Você vê que o handicap padrão está sendo de 2 pontos. Nós vamos na opção de 3,5, tá bom? Então, mais 3,5 para Boston Celtics, está pagando 1,71, gente. 1,71, essa fica sendo a dica final, Boston para conseguir perder por até 3 pontos, né? Se perder por até 3 pontos, a gente ganha essa aposta aqui. Handicap de mais 3,5 para o Boston Celtics. Com isso, a gente despede, finaliza o BetBox Tips de hoje. Lembrando vocês de seguir o nosso canal no YouTube, @BetBoxTV. A gente tem ali, além dos BetBox Tips, outros programas aqui do canal que aparecem e também o nosso Instagram, @BetBoxTV, assim como outras redes sociais. Todas temos esse mesmo apelido, tá bom? E lá no Instagram a gente coloca um making off, takes por trás das câmeras e algumas dicas de última hora exclusivas também vão começar a aparecer por lá. Um abraço, amanhã eu volto com mais dicas.